Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre planejamento pessoal e planejamento estratégico, né, empresarial. As duas coisas estão muito interligadas. O planejamento, mas eu vou focar mais nesse vídeo aqui no planejamento pessoal, tá? Quando você está montando um negócio, você já tem uma empresa, você tem que estar sempre se planejando, sempre organizando e pensando o seu futuro. Mas, além disso, tem uma coisa que é tão ou mais importante. É você, porque é você que comanda, você que decide, você tem que estar bem, você tem que estar com a cabeça bem. E para isso, você precisa ter o seu planejamento pessoal. E esse planejamento pessoal faz com que o seu aproveitamento no trabalho, o seu aproveitamento mental, você consegue pensar com mais clareza, se você fizer um planejamento e seguir algumas, não digo regras, né, mas alguns hábitos, algumas práticas muito saudáveis para você. A primeira coisa que você precisa planejar é o seu sono. Começa por aí. O ser humano precisa estar descansado. Ninguém funciona bem, a cabeça de ninguém funciona bem, o corpo de ninguém funciona bem se não estiver dormindo. Existem algumas regras básicas, tá, para o sono. O sono, segundo estudos, é uma coisa bem precisa. Se um adulto dormir menos de 7 horas, acontece duas coisas. 3, na verdade. Uma, o desempenho mental cai, a pessoa envelhece mais rápida e ainda tem mais tendência a engordar, com menos de 7 horas de sono. Com mais de 8 horas e meia de sono, a pessoa mantém o raciocínio, está descansado, mas tem tendência a engordar e tem tendência a envelhecer mais rápido. É uma coisa muito precisa o sono. A segunda coisa que você precisa planejar para a sua vida pessoal e que vai impactar nos resultados na sua vida pessoal, profissional é a sua alimentação. Não adianta você achar que comendo fast food, engordando, comendo muito carboidrato, comendo coisas que não são saudáveis, você vai ter o mesmo desempenho mental do que se alimentando bem. Isso já é cientificamente comprovado. Então, é aquela história, dieta básica, frutas, vegetais, carnes e um pouco de carboidrato. É isso, simples. 3 refeições, alguma coisa entre uma refeição e outra e acabou. Simples assim. Muitos empresários, por conta da correria do dia a dia, acabam não almoçando, acabam não jantando direito, acabam comendo besteiras durante o dia. Eu não tenho tempo de almoçar, então eu vou ficar beliscando aqui alguma coisa. Isso tudo reduz o desempenho profissional. A próxima coisa, o próximo item é atividade física. Essa, então, depois do sono, é a mais importante, eu diria. Porque atividade física, bom, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu treino taekwondo desde pequeno, né? Sou mestre de taekwondo. As artes marciais, mas qualquer outra atividade física, é claro, né? Fazem muito bem para o corpo. E no caso das artes marciais, você ainda tem a velocidade do raciocínio, porque você treina a velocidade de movimentos, então tudo contribui para você ter um upgrade aí nos seus resultados do dia a dia, fazendo atividades físicas. Além do que também está comprovado que quem faz atividades físicas tem menos problemas de saúde, envelhece mais lentamente, tem um desempenho mental muito maior. Então, esse é outro ponto que você não pode negligenciar. O próximo item que eu vou tratar é limpeza e organização. Por que isso? O ser humano não foi feito para trabalhar num ambiente de bagunça. O nosso cérebro precisa de organização em volta para que ele consiga se organizar bem. Eu já ouvi várias vezes, talvez você já tenha ouvido isso também, que muitos psicólogos, quando estão ajudando os seus pacientes a arrumarem a sua vida de uma maneira geral, né, uma pessoa que está com a vida muito confusa, muito atrapalhada, muitos problemas, dão algumas dicas, e entre elas vá para casa, arrume seu armário, arrume suas gavetas. Por quê?
Quando você faz isso, o seu cérebro automaticamente começa a se organizar também. Tem um filme que agora não me recordo o nome, mas já até citei aqui num outro vídeo, eu acho que é Limitless, não se me falha a memória, Sem Limites, isso mesmo, Sem Limites. O ator, o personagem, aliás, ele, não vou dar spoiler aqui do filme, mas ele, por um motivo lá, que acontece por uma razão lá do filme, ele aumenta o QI dele de uma maneira absurda de um minuto para o outro. Sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele não sai usando essa super inteligência dele para já ganhar dinheiro, para conseguir conquistar coisas, não. A primeira coisa, ele chega na casa dele, ele limpa tudo, organiza e depois ele senta para pensar o que ele vai fazer. Isso é uma coisa básica, limpeza e organização. Você não vai conseguir produzir se você não tiver num ambiente limpo e organizado. Há uns anos atrás, como um exemplo, havia um dono de uma distribuidora de livros que trabalhava, que distribuía os livros da minha editora, e ele estava comentando sobre o dono de uma outra distribuidora de livros, que faliu. E ele falou assim, eu já havia percebido que alguma coisa estava muito errado, porque quando eu fui ao escritório desse que acabou falindo, né, esse senhor que estava comentando isso, disse que chegou lá e viu que o lugar estava uma bagunça. Livros esparramados para todos os lados, sem estarem bem acondicionados, papéis para todos os lados. Ele falou, isso normalmente é um indicativo de que as coisas não vão bem. E realmente não estavam indo bem. E aquela empresa acabou falindo. Então, limpeza e organização para que você consiga ter sucesso na vida. Também para que você consiga se desenvolver mais, você precisa criar uma energia interior mais forte. Quanto mais energia você tiver, melhor. Eu, por conta das artes marciais, eu falo muito sobre o Ki, que é o que os orientais chamam da energia vital, a energia interior que todos nós temos. E existem formas de você desenvolver isso. A principal, os exercícios físicos ajudam muito, as artes marciais ajudam mais dentro disso, e yoga, meditação ajudam muito. Então são práticas que você deveria colocar no seu dia a dia para que você melhore seu desempenho. Tudo isso que eu estou falando aqui é para que você consiga melhorar o seu desempenho, tenha mais ânimo e consiga mais resultados na sua jornada empreendedora, né? Então, seguindo com isso, nós temos ainda outras coisas que você pode fazer. Entre essas coisas é aprendizado. Isso é vital. Se você continuar trabalhando e fazendo sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Ao passo que se você aprender coisas novas, estudar, procurar aprender o que seus concorrentes fazem, o que outras áreas de negócios fazem, você começa a ter ideias e você pode se desenvolver e poder aproveitar oportunidades que antes você não teria. Isso só acontece se você cada vez mais aprender, sempre. Aprendizado é para o resto da vida, então aprenda sempre. Outra coisa que é muito importante é você desenvolver sua habilidade financeira, ou seja, ter ferramentas para poder lidar com o dinheiro. Existem livros, você volta a falar no aprendizado. Você precisa aprender a ter uma forma melhor de lidar com o dinheiro para que você saiba empreender, que você saiba aplicar esse dinheiro, que você saiba utilizar o dinheiro da melhor maneira possível. Guardar dinheiro, investir dinheiro, isso é uma coisa imprescindível para qualquer empreendedor. Por último, eu vou falar sobre mais um item. Poderia ficar aqui horas falando, né? Mas eu acho que um dos itens mais importantes para quem atua em qualquer área de negócios, tanto um empreendedor quanto uma pessoa que é funcionário de uma empresa, é desenvolver sua habilidade de comunicação. A comunicação é tudo. Por quê? Se você trabalha numa empresa, você tem que lidar com chefes, com colegas, com subordinados. Você tem que ter uma comunicação eficiente. Ao passo que se você for um empreendedor, essa necessidade talvez seja até mais vital, porque os seus resultados vão depender disso. Tá? Você tem que saber se comunicar bem com seus funcionários, passar
saber delegar de uma maneira eficiente, você vai ter que lidar com clientes. A comunicação é tudo. Então, é uma atividade que você precisa desenvolver. Existem livros também sobre isso, volto na parte do aprendizado, existem livros sobre isso, vídeos em YouTube que falam sobre isso, explicando técnicas, cursos online, tem dezenas, talvez centenas ou milhares de materiais sobre isso disponíveis. Então, foque nisso. E para completar, eu diria o seguinte: o seu desenvolvimento pessoal é o maior investimento que você pode fazer. Se você estiver bem, com um nível de aprendizado alto, uma motivação grande e uma energia interior bem desenvolvida, ninguém segura você. Tá? Então, pense em você primeiro. Claro, você tem que fazer o planejamento da sua empresa, do seu negócio, mas pense no seu planejamento pessoal. Estude mais sobre isso também. Procure livros que falem sobre o assunto mais detalhadamente. Mas pense nisso tudo que eu falei agora nesse vídeo e tente colocar em prática assim que possível. Tá bom? Boa sorte e até a próxima.